Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o Guilherme, trabalho embarcado há alguns anos e a pedido de alguns inscritos, hoje eu vou estar fazendo o primeiro vídeo de uma série de vídeos que vai contar a história marítima até os tempos atuais. Nessa série de vídeo eu vou falar sobre os povos antigos voltados para a navegação, vou falar do mercantilismo, da queda de Constantinopla, da Idade Contemporânea, da Revolução Industrial na época, da importância do meio marítimo na atividade comercial global, da diferença entre poder marítimo e poder naval, da atividade marítima no Brasil, da importância de Visconde de Mauá, quem foi Visconde de Mauá. Então acompanha comigo essa minissérie de vídeos, eu tenho certeza que vai trazer um bom conhecimento da época, da história marítima, curiosidades e vários fatos interessantes, tá bom? Vem comigo. Esse trabalho tem por objetivo colaborar para que o espectador tenha um entendimento da história econômica, política e social do domínio do mar pelos homens ou potenciais. Em todos os lugares que o homem habita, é necessário que a vida econômica se desenvolva mediante um tráfico contínuo de matérias-primas que vão dos centros produtores para os transformadores de produtos manufaturados, que são transportados dos centros de transformação aos lugares de consumos ou qualquer lugar mais remoto do continente. Em tempos remotos, o homem pré-histórico, dentro do seu habitat natural, precisava se locomover para garantir sua sobrevivência. Essa necessidade levou-o naturalmente a descobrir os caminhos marítimos ou aquaviários, como no Brasil há poucos anos atrás rebatizamos. Os rios, naturalmente, devem ter sido os primeiros caminhos sobre as águas a serem experimentados pelo homem. Conforme adquiriam conhecimento e experiência, avançavam seguindo os seus cursos naturais até chegarem ao mar e dele ao oceano. Provavelmente, o homem pré-histórico tenha ficado deslumbrado e amedrontado quando viu pela primeira vez o mar, aquela imensidão de água, com ondas enormes e cujo fim não se visualizava, formava um cenário deslumbrante e fantástico. O mesmo cenário que ainda hoje encanta os homens e os chama para a vida junto ao mar. Com a admiração veio a atração pelo desconhecido. Então, aos poucos, o homem foi aventurando-se ao mar, aplicando o conhecimento adquirido nos rios, como nadar, pescar, flutuar, em cima de toras de madeiras, jangadas e etc., dando asas à sua imaginação. Esse desejo pelo desconhecido, que ainda ferve no nosso cérebro, levou os povos primitivos a criarem as primeiras técnicas de navegação, a construírem os primeiros estaleiros e as primeiras embarcações. Assim, foi possível fazer viagens mais longas e alcançar os oceanos e outros continentes, estabelecendo as trocas de mercadorias, as relações sociais e, consequentemente, os desacordos que levam às guerras e que tantas tristezas e amarguras têm deixado. Povos antigos voltados para a navegação. No início da Idade Antiga, o homem procurou habitar locais próximos aos grandes rios para a prática da agropecuária. Com o passar do tempo e as inovações técnicas de produção, essa atividade começou a gerar grandes excedentes de produção e, com isso, surgiu a necessidade de escoamento desses excedentes, que ocorreu por terra e pelos rios navegáveis. As primeiras tripulações dos navios eram formadas por homens oriundos das classes marginalizadas em terra, que viam no trabalho marítimo a alternativa viável às necessidades da vida. Eram homens rudes, menos qualificados, que revezavam seu trabalho, ora prestando serviço na marinha de guerra, ora na marinha mercante. O marinheiro daquela época mantinha um relacionamento afetivo com seu navio, às vezes tão intenso ao ponto dos ingleses, por exemplo, usarem o pronome she para se referir a ele. Na verdade, o pessoal usa she como pronome, chamando o navio de ela e não de ele. No Egito e na Mesopotâmia, havia constantes viagens em condições razoavelmente seguras abaixo e acima do rio Nilo, Tigre e Eufrates. Nada se sabia do resto do mundo, exceto as lendas monstruosas. O marinheiro mora no navio, logo é transportado por diversas partes do mundo, enfrentando temporais e guerras. Compartilham sofrimentos e lutas, chegam a destino após superar várias dificuldades. Até bem pouco tempo, o marinheiro era discriminado pela sociedade, que o considerava um eterno aventureiro.
Os principais povos da antiguidade voltados para o mar foram os egípcios, que sob o domínio do grego Alexandre o Grande se firmou como potência marítima. Alexandre fundou na foz do rio Nilo a cidade de Alexandria, estabelecendo ao sul um porto fluvial e ao norte um porto marítimo entre a margem e a ilha de Faros. Nessa ilha foi construída uma grande torre para iluminar a entrada do porto durante a noite, dando origem aos faróis. Os cretenses, também conhecidos como minuanos, foram considerados povos do mar. A ilha de Creta, localizada no Mediterrâneo, foi habitada cerca de 4.000 anos antes dos cretenses nelas se instalarem. Suas frotas eram construídas por embarcações especiais tripuladas, em sua maioria por egípcios, que iam comercializar no vale do rio Nilo, da Sicília e até da Palestina. Acredita-se que tenham ensinado aos egípcios e aos outros povos da antiguidade a arte da construção naval. Os fenícios, estabelecidos numa pequena faixa de terra a 200 quilômetros entre o Mediterrâneo e o Líbano, com o aumento da sua população, foram obrigados a ganhar a vida do mar, se tornando excelentes marinheiros. Suas principais cidades, como Sidom, Tiro e Bíbulos, eram considerados os melhores portos daquela época, e a ocupação de seus habitantes era com o comércio marítimo. Na mesma proporção que estabeleceu o poder marítimo, o porto de Tiro tornou-se o mais importante, superando Sidom e tornando-se um grande centro comercial. Assim, a Fenícia alcançou sua hegemonia marítima. Os gregos, na história da humanidade, contribuíram para o desenvolvimento da atividade marítima. Criou a Liga Délica, com a contribuição das cidades-estados, lideradas por Atenas, que deveriam fornecer barcos tripulados do tipo Tirremes, com 12 remadores em cada bordo e 100 velas. Levou aproximadamente 12 anos para fazer uma forte marinha de guerra e desenvolver a marinha mercante. Atenas teve sua ascensão comercial marítima nos anos de 478 e 525 a.C. Os cartagineses, depois da queda de Tiro, se tornaram os protetores das colônias fenícias do Ocidente, e por ser Cartago o grande centro africano ao qual influíram as caravanas, estabeleceu-se daí um verdadeiro império marítimo comercial graças às limitações das rotas pelas quais os outros povos podiam passar. Cartago manteve por anos o monopólio do mar. Os etruscos, com amplo comércio nas colônias gregas, habitavam o norte da Itália. Eram bons criadores de gado e exploravam minas de cobre. Sua frota de navio estavam sempre pronta para apoiar qualquer povo mediante pagamento às investidas marítimas contra os gregos, fenícios e mais tarde os cartagineses. Na antiguidade, quase não havia distinção entre pirata e comércio marítimo. Por isso, para os gregos, um etrusco era um pirata. Os romanos, com acesso à foz do rio Tibre, iniciaram suas atividades marinheiras, descendo o rio em embarcações leves, carregadas de mercadorias a serem embarcadas em navios fenícios e gregos. Retornavam com mercadorias de seu interesse. Em pouco tempo, Roma se tornou um porto de troca e concorrente das cidades etruscas adjacentes. O imperador Augusto criou a Marinha Romana Permanente, que funcionava como polícia naval na perseguição e caça aos piratas. Causas mais importantes que determinaram a expansão da atividade marítima. O Mediterrâneo, berço da civilização ocidental, foi onde floresceram as atividades marítimas da antiguidade. Através das suas águas, todo o mundo conhecido estava unido. O mar Mediterrâneo foi desde cedo usado para o estabelecimento das relações entre os povos por ele banhado. Foi nesse mar que desenvolveu intensa atividade comercial, ocasionando uma via de escoamento para a troca de riquezas. Todavia, seu prestígio se deu por ter sido o meio de propagação de ideias entre os povos por eles ligado, tendo em vista que o mar teve e ainda tem amplo uso, como comércio, expansão de ideias e de domínios, fonte de sobrevivência e etc. Para a antiguidade ocidental, o mar era o mar Mediterrâneo. Apenas ele tinha grande significado para o arquipélago de civilizações que o rodeou. Os barcos que os homens construíram eram próprios apenas para as distâncias relativamente curtas de um mar fechado. O grande oceano permaneceu desconhecido do homem comum, com raras exceções, até os albores da Idade Moderna. Executando uma navegação atlântica costeira mais desenvolvida durante a Idade Média, até então os povos ocidentais e médios orientais do mundo conhecido
restringiram suas atividades marítimas ao Mediterrâneo. Eis porque o mar teve, em largo período da história da civilização ocidental, uma dimensão verdadeiramente estreita. Principais consequências da expansão marítima. A história documentada do poder marítimo tem início em meio a uma grande crise. O tipo mais comum de crescimento econômico e demográfico dos povos antigos eram através das conquistas de novas terras e de outras gentes. Assim, adquiriram-se às custas de um vasto investimento em vidas e equipamentos bélicos, recursos naturais e humanos para a expansão, necessária como processo de desenvolvimento e riqueza. A isso se chama o modelo imperial, pelo qual se estabeleciam os impérios da antiguidade, repousando sempre sobre a escravização ou a exploração dos vencidos. Tal modelo requeria, portanto, um elemento essencial à sua execução: as forças armadas, sem as quais não haveria, evidentemente, qualquer conquista, porque todas eram realizadas pelo fio da espada. Então, ao se falar em modelo imperial, subentende-se o exercício pleno do poder militar. Grandes operações militares já se faziam entre os antigos, todas de caráter eminentemente terrestre. A primeira vez em que aparece o elemento naval em grande escala, estamos diante de um ataque da Ásia sobre a Europa. Trata-se da tentativa, 3 vezes encetada, do Império Persa para dominar a Grécia, durante a segunda metade do século V a.C. Portanto, o modelo imperial foi elemento de conquistas, fazendo a dilatação dos domínios ou usando-se suas facilidades para garantir os movimentos expansionistas, sempre encetados ou levados a efeitos pelas forças militares. Cabe agora ver outros aspectos do mar restrito da antiguidade, notando-se a defesa das vias marítimas para sua pacífica utilização e a consolidação das conquistas feitas através do mar. A Marinha de Guerra surgiu na aurora da história com uma missão específica, que deve ser permanentemente lembrada: a defesa do tráfego marítimo. As primeiras linhas comerciais ao longo das costas mediterrâneas despertaram cedo o desejo do enriquecimento às custas dos assaltos às embarcações mercantes, carregadas de material de troca. A solução encontrada para a proteção aos navios mercantes foi a criação de um novo tipo de navio, com grandes características de mobilidade, embora lhe faltasse resistência ao mar e a raio de ação especificamente dedicado à guerra. Tanto defensiva como ofensiva, estava criada a Marinha de Guerra, em função da necessidade imposta pelas riquezas nacionais transportadas pela marinha mercante.